condição de testemunha. Então, Luiz, é um prazer falar com vocês. Eu estou satisfeita de ter sido chamada. Falei que com apenas um convite seria suficiente para ouvir. Acho que a minha tarefa, como alguém que já esteve no Executivo Municipal, é contribuir. E o povo de Ribeirão das Neves me deu muita coisa. O que eu aprendi nesses 4 anos de governo, nenhuma faculdade do mundo poderia dar de subsídio para que alguém conhecesse melhor o Executivo Municipal. Então eu tenho uma obrigação moral de estar sempre presente onde eu for convidada para contar tudo aquilo que eu vivi, que eu aprendi, né? E juntos a gente poder, de fato, construir essa cidade melhor, que não é um ou outro mandato, mas é o povo todo junto, que aí a gente vai conseguir. Professor e ex-prefeito de Neves, Daniela Correia, quando a senhora assinou aquela concessão para as empresas de ônibus rodar para Salicô, continua explorando o serviço de transporte público nessa cidade por 30 anos, o que a senhora pensou? Pensou nos empresários ou pensou no povo dessa cidade que sequer teve contrapartida segundo o povo dessa cidade? Não, senhor. Se o senhor pegar e ler o processo todo, o senhor vai ver o valor da contrapartida. O prazo desse contrato ele é mediante ao valor da contrapartida que as empresas têm que fazer. Na troca dos ônibus, na melhoria dos ônibus do transporte coletivo, nas paradas de ônibus, porque não é o Poder Executivo que está fazendo essa parada de ônibus aí, não. Não é o Executivo Municipal que está colocando aqueles relógios que marcam o horário digital e marcam qual é a rota que está chegando, não. Esse investimento é feito pelas empresas. Agora, o seguinte, o que nós não podemos é deixar a empresa fazer esse investimento todo para depois dizer que vai fazer uma lei quebrando o contrato. Então, tem que se fiscalizar essas empresas e caso qualquer coisa saia de dentro do contrato, a obrigação da Prefeitura Municipal é notificar essas empresas ao ponto de poder chegar a cancelar esse contrato. Esse é o direito do Executivo Municipal quando ele está empoderado da sua devida tarefa, que é fiscalizar o transporte. Antes isso não era possível. No tempo que eu era prefeito, isso não era possível. Nós deixamos um contrato que assegura isso ao Executivo. Não está cumprindo? Multa, notifica, ouve a denúncia do povo e cancela o contrato. Senhora Daniela Correia, mais uma vez estamos ao vivo aí pela Rádio Imperatriz, que é a imprensa local de Neves. Eu queria perguntar para a senhora como que a senhora avalia essa sessão plenária que aconteceu hoje, perante os depoimentos que a senhora colocou aqui em relação à empresa de transporte coletivo. Como que a senhora avalia o transporte antigo com esse novo que está sendo implantado em Ribeirão das Neves? Olha, o transporte antigo, né, não é novidade para ninguém, que era muito ruim. Eu me lembro que antes de ser prefeita, ainda professora, de ouvir algumas vezes as pessoas dizendo, estava dentro do ônibus, tive que abrir a sombrinha, né? Outras vezes já ouvi falar até que soltou como é que fala? O corrimão do ônibus. Então, assim, coisas que a gente sabe que colocam em risco a vida das pessoas. E a gente acompanhava a dificuldade do povo, né? E aí, logo no início do mandato, veio aquelas manifestações que foram muito positivas, porque o povo, né, empoderando o Executivo a tomar decisões, isso é muito bom, né, para o Executivo. E nós começamos esse processo. É um processo longo, demorado, não é da noite para o dia, mas é necessário. Então o transporte ele vem melhorando, mas ele ainda está muito aquém daquilo que o povo precisa. Ele ainda precisa melhorar muito mais. Ele precisa que esse contrato seja cumprido de verdade. E se não cumprido, tem que ser notificado para poder cancelar. Senhora prefeita, Estamos ouvindo aí a Daniela Correia, ex-prefeita de Ribeirão das Neves, né? Eu queria que a senhora explicasse aos nossos ouvintes, Daniela, antes a senhora tinha aí um patrimônio avaliado em 150 mil reais e logo após de 150 mil reais passou para 8 milhões. Esse valor aí tem alguma coisa a ver depois aí dessa assinatura do contrato das empresas de ônibus? Maurício, você pode ser processado por essa sua fala, moço. Não vou fazer isso com você, que eu te conheço há muito tempo. Só que você tem que pedir perdão pro povo e falar que você acabou de dizer uma mentira. Porque se eu tenho 8 milhões, você tem que me contar onde é que eles estão. Porque não estão comigo, não. Isso aí não é eu que estou perguntando. É o povo que pergunta. Não, eu não tenho 8 milhões de patrimônio, Maurício. Eu tenho que estar lá na minha declaração de imposto de renda, um pouco mais do que aquilo quando eu virei prefeita. No período, antes do meu mandato, eu tinha um salário em torno de 6 mil, né? Como professora, eu dava aula aqui, dava aula fora. Essa era a minha renda padrão, básica, 5, 6 mil reais. Quando eu me tornei prefeita, eu passei por um salário de 11 mil líquido. Né? Então eu tive ali uma pequena projeção do meu salário, eu já tinha casa própria quitada, eu já tinha carro quitado, eu
vendi uma casa, comprei outra, vendi um carro, comprei outra. Como qualquer cidadão faz ao longo de 4 anos, meu patrimônio continua o mesmo. Mas eu vou chegar nesses 8 milhões, porque eu estou buscando, eu trabalho todo dia, saio 6 horas da manhã, chego 11 horas da noite, vou chegar nesse número, eu recebo essa bênção na minha vida. Isso é muito importante. Só para a gente finalizar aqui, a senhora acha que com a CPI que está acontecendo na Câmara, a senhora acha que vai chegar a um denominador comum? Olha, eu torço que sim. Eu torço que a Câmara continue fazendo o trabalho dela, porque uma CPI é um movimento de investigação. Isso é muito importante, né? Que a Câmara faça, não só CPIs, mas que ela faça oitivas, que ela vá presencialmente à Prefeitura, que ela dê conta de ter acesso a essa documentação. Aqui eu tenho no meu poder, eu vou trazer e vou entregar para o presidente de comissão, que eu acho importante. Eu quero contribuir, colaborar, sempre, né? Então, eu acho que a Câmara, não só na questão do transporte coletivo, mas outras questões. Por exemplo, eu fiz um pacto com o governo do Estado antes de deixar o governo, de 12 milhões de reais para os cofres públicos com um gasto exclusivo para a saúde. E nós iniciamos algumas obras na cidade para melhorar a saúde do município. Elas poderiam ter continuado, já que o governo do estado, de fato, depositou esse dinheiro na conta da prefeitura. Então, com que foi gasto esses 12 milhões que nós conseguimos junto ao governo do estado e que foi depositado logo depois que o nosso mandato acabou? Como que foi gasto esse recurso? Foi, de fato, colocado esses 12 milhões dentro da rede de saúde? Vamos investigar o Hospital do Câncer, conhecido assim, Justinópolis, que nós projetamos ali uma maternidade, e eu consegui em junho, isso, que era da maçonaria, e em junho, antes do meu governo acabar, até a maçonaria, numa gentileza, disse que seria em comemoração ao meu aniversário, eles entregaram a posse daquele imóvel para a prefeitura. Aquilo agora é público, o povo sempre achou que era e não era, é público. Desde junho de 2016, eu já estava impedida pela lei eleitoral, já não podia fazer os investimentos necessários. Mas por que aquele espaço não é usado? Tentaram fechar a escolinha do bairro. Por que não passaram a escola do bairro Viena ali para atender o Eliane, Viena, Itapuã, aqueles bairros que estão ali que tanto precisam? Então nós precisamos desse modelo de investimento por parte da Câmara, de fiscalizar. E eu hoje me coloquei à disposição dos vereadores para a gente fazer uma reunião de trabalho, eu trazer tudo que eu sei, tudo que eu fiz, todos os projetos que eu construí, mostrar para eles aonde pode estar acontecendo o erro, porque eles podem ir lá no Poder Executivo e questionar por que isso aqui não andou? Cadê o Parque Florença? Nós colocamos um projeto de 10 milhões para resolver o problema do Florença. O que aconteceu? Não deram conta de dar andamento no Parque Florença? Porque nós demos conta de dar andamento no Parque Justinópolis, nós demos conta de deixar o Parque Mobilidade licitado, o dinheiro na conta, e eu só não pude dar início de obras, autorização de início de obras, porque era ano eleitoral. Mas eles inauguraram e colocaram até uma pedra lá com um tanto de nome mentiroso, não é? Contando mentira para o povo. O PAC foi não só aportado o recurso, como licitado. Eu deixei tudo pronto, dinheiro na conta e pronto para fazer Eduardo Brandão, que é a nova saída de Ribeirão das Neves, a região sede da cidade, que sofre com alagamentos aqui, os comerciantes da praça sofrem muito com alagamento, a região do Justinópolis, da civilização, que no meu mandato eu consegui junto ao Estado reformar até a altura da Igreja Católica, mas dali para baixo era um caos. Então também resolvendo o problema da drenagem da água ali, e agora eles precisam fiscalizar a Copasa, porque a Copasa tem mais de 60 milhões aportados do PAC Saneamento, que foi um PAC que nós conseguimos licitar, conseguimos selecionar e conseguimos garantir o recurso, mas passamos o direito de execução para a Copasa, porque a Prefeitura de Ribeirão das Neves não tinha número de engenheiros, quadro suficiente para que a gente desse conta de fazer uma obra por debaixo da terra, assim, como são esses novos pontos de ligação, de drenagem da água pluvial, de saída de esgoto, porque se você pensa numa vila, por exemplo, como a Braúna. A Braúna, quando foi feita, ali estou aqui com o companheiro Ronaldo, de Santa Fé, vizinho de frente da Braúna, quando os moradores começaram a ocupar aquele lugar, morava ali 200, 300 pessoas, hoje são quase 10 mil pessoas morando ali, então aqueles canos que passaram ali naquela época, hoje não comporta mais o volume de água, de esgoto, de água pluvial, então é necessário ser feita uma obra pluvial. Nós não
conseguimos fazer. A prefeitura não consegue fazer porque não tem quadro técnico para isso, mas a Copasa consegue, então nós passamos isso para a Copasa. Apesar da gente ter mexido na Avenida Gávea com dinheiro do Pacto Justinópolis. Então a Avenida Gávea, a parte de baixo do Justinópolis ali, recebeu um investimento grande. Outra coisa que nós precisamos investigar, conseguimos 10 milhões de reais com o governo do estado para investir em ruas novas. Nós fizemos 250 ruas no ano de 2016, com o dinheiro do convênio feito no governo Pimentel. E os outros 5 milhões, nós deixamos para que essa gestão, que eu acreditava que poderia ser minha, mas o povo e Deus